Estados Unidos e União Europeia chegam a um acordo comercial, desculpa a expressão, mas parece aquele acordo caracu, né? A União Europeia, os produtos europeus pagarão tarifa de 15%, os produtos dos Estados Unidos não pagarão tarifa nenhuma. A União Europeia se compromete a investir 660 bilhões dentro dos Estados Unidos e a comprar o gás liquefeito de petróleo estadunidense, muito mais caro, mas menos acessível do que era, por exemplo, o gás russo, né? Por isso implodiram lá o tal do gasoduto, como é que chamava mesmo o gasoduto? Agora esqueci, o Nord Stream da Alemanha, da Rússia para a Alemanha. A Ursula von der Leyen, ela parecia constrangida ao anunciar esse acordo na Escócia, dizendo assim, foi o que deu para conseguir, né, na verdade. Isso é a rendição, isso é um acordo de vassalagem. Era um comércio bilateral natural, saudável, sem nenhuma taxa de ambos os lados. Agora a Europa aceita pagar 15% a mais sobre todos os produtos que os Estados Unidos vendem para o bloco chamado União Europeia. A Indonésia 19%, o Japão 15%, ou seja, os Estados Unidos, então, usando o seu poder comercial, econômico, que está nos seus últimos dias, porque eles não vão, esse poder não vai durar muito mesmo, mas eles então usam este poder dos seus estertores para impor taxas, para usufruir ganhos em cima de países que aceitam ser vassalos. E a União Europeia se rende. Essa história de investimento é igual ao Japão. Não há nenhum acordo assinado. É mentira que esse Japão vai investir 500 bilhões. Não há documento nenhum expresso nesse sentido. Quando muito é a tal de uma liberação de uma linha de crédito para quem quiser, empresário japonês, investir no Japão, nos Estados Unidos, terão crédito para isso, mas não é dinheiro para investimento, não. E isso é mentira que a União Europeia vai investir. Então, é um acordo de rendição. A União Europeia mostra-se completo vassalo. É claro que a Ursula von der Leyen está constrangida, porque ela é uma vassala. Um possível independência aí da União Europeia está liquidada. Essa coisa do comprar o gás liquefeito, isso já está desde 2022, quando começaram as operações militares especiais lá, dia 24 de fevereiro de 22, a União Europeia já compra o gás liquefeito, que é muito mais caro, não só porque ele tem que ser liquefeito para poder ser transportado, porque não tem gasoduto dos Estados Unidos para a Europa. Então ele tem que ser comprimido, é caro para fazer isso. Quando ele chega no porto lá de Roterdã, ele tem que ser descomprimido para ele ser transformado novamente em gás e aí ser distribuído pelas tubulações pela Europa. Isto é caríssimo, é coisa assim de 5 vezes mais caro do que o gás que já estava prontinho, vindo lá pelo Nord Stream 1, Nord Stream 2. E o pior de tudo, essa Alemanha vassala, eles ajudaram a explodir o gasoduto, que a Angela Merkel tinha jogado 6 bilhões de euros para construir, e a Gazprom tinha jogado mais 6 para construir, olha, tudo ali prontinho, eles destruíram ali no fundo do mar do Báltico, né? Então, é um acordo de completa vassalagem, o que prova ali que esta Comissão Europeia é uma completa subordinada aos Estados Unidos. É um acordo de rendição. É um acordo de rendição e repudiado pela esquerda, pelo centro e pela direita francesa, por exemplo, né? Então está aqui, ó. A oposição francesa ataca acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia como uma vergonha e vassalagem. Aí está a foto do Mélenchon, né? Mas a gente também tem matéria com a Marine Le Pen, dizendo que é um fiasco econômico, um fiasco moral. Zé, olha, realmente, e tem do Villepin também, dizendo que, na verdade, o dia de ontem deveria ficar lembrado como o dia da dependência europeia em relação aos Estados Unidos. Diga, Zé. Bom, é isso. Essas reações falam por si, são reações duras, reações muito consistentes, que correspondem já à análise e ao posicionamento que esses setores fizeram, cada um com suas razões, cada um com sua perspectiva. Então, nós estamos vendo o pronunciamento da extrema-direita, o pronunciamento da esquerda e o pronunciamento do Villepin, que é um ex-chanceler e chegou a ser cogitado para ser candidato a presidente da República, e é um homem que vê a Europa de uma maneira distinta da que vem a maioria dos governos neoliberais da Europa. Então, é isso, a reação de extrema-direita, a reação da esquerda e a reação de setores de centro, mas os setores de centro que têm uma visão sobre o mundo multipolar. Portanto, é isso. A tônica quer dizer que é uma vassalagem, que é uma rendição e é um comprometimento da independência da Europa. O que me chama a atenção é que até agora, pelo menos até a hora que nós publicamos essas matérias, não havia um posicionamento do governo francês. Surgiu, Zé. Surgiu não do Macron, mas surgiu, até ia te trazer isso, do François Bayrou. O primeiro-ministro.
primeiro-ministro dizendo que não vai assinar isso não, que esse acordo não vai para frente. Então já é uma boa reação. Né? É bom, também. O primeiro-ministro dizendo isso, agora era bom que o Macron viesse a público, porque o Macron é sempre falante, ele sempre procura dar opiniões. E por que ele está se preservando de dar opinião sobre esse tema, que envolve não apenas o governo, em estrito senso, mas envolve os interesses do Estado Nacional. E precisamos também ver as reações dos demais membros da União Europeia, dos demais governos, como é que reagem a isso. Deixa eu botar aqui, então, Zé, o tweet do François Bayrou, né, que é o primeiro-ministro francês. Vou botar aqui a tradução também do X. Ele fala: o acordo von der Leyen-Trump, um dia sombrio, quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar os seus valores e defender seus interesses, resolve se submeter. Né? O que vai começar a crescer na imprensa brasileira? Né? Dizendo, olha, veja bem, a Europa foi pragmática e conseguiu, na verdade, uma tarifa de só 15%. O Lula não conversa com ninguém e vai levar 50% na cabeça. Já está pronto o discurso da direita brasileira contra o presidente Lula. Quer dizer o seguinte, olha, os europeus eles foram estuprados só em 15%, e o Brasil está sendo em 50% porque o Lula seria intransigente. Isso faz parte de um discurso entreguista, de fato esse discurso já está pronto, ele vai ser verbalizado por uma série de setores políticos, pela mídia, que já em muitas ocasiões, neste episódio do tarifaço do Trump contra nós, já fez uma série de insinuações e acusações ao Lula, e o paralelo não se aplica, né, porque mesmo considerando a questão da Europa uma questão injusta, mas ali se trata de um acordo estritamente comercial. Aqui no Brasil são sanções políticas. Ele está procurando uma motivação política, ou está usando uma motivação política, um pretexto político, para interferir nos nossos assuntos internos, inclusive procurando desqualificar decisões que não são do governo, não são do executivo, são decisões que nem sequer foram tomadas ainda, né? Mas é o processo que está em curso do Poder Judiciário brasileiro. Isso é inadmissível. Nenhuma nação pode admitir discutir tarifas, discutir acordo comercial, discutir guerra comercial em cima de chantagem política. O que a gente está vendo aí da parte do governo dos Estados Unidos é uma total falta de disposição para o diálogo. Isso independe do que o Brasil fará. E aquilo que o governo Trump submete como condição para haver uma negociação está fora da alçada do governo brasileiro. Ou seja, o governo brasileiro não tem condições técnicas objetivas de atender, mesmo que fosse o governo mais entreguista de todos, de atender a essa solicitação do Donald Trump de interromper qualquer tipo de trâmite judicial em relação ao golpista do Jair Bolsonaro. Então, a situação do ponto de vista do Brasil não tem como simplesmente você ultrapassar essa barreira. O chanceler Celso Amorim colocou as coisas de uma maneira clara. Não dá para a gente comparar o que aconteceu na Europa, com a União Europeia, com o Japão, com a Indonésia, que são negociações circunscritas no âmbito comercial, com o que está acontecendo no Brasil. O que acontece no Brasil é uma imiscuição, ele juntou coisas distintas que não dá para se juntar na mesma sanção, unindo tentativa de interferência no Poder Judiciário com supostas relações comerciais desfavoráveis aos Estados Unidos. Ele uniu duas fake news para poder atacar o Brasil. Então, do ponto de vista do governo brasileiro, do Poder Executivo, é difícil você tentar uma negociação quando a outra parte está com uma faca no seu pescoço e está pedindo coisas que você não tem condições objetivas de atender. Né? Por mais que haja, e eu acho que haverá essa argumentação que você está dizendo, de dizer, olha, o Lula está sendo intransigente, e eu já vi alguns líderes da oposição falar isso, a exemplo do Ratinho Júnior, que diz que é hora de deixar a ideologia de lado, né? Eles falam isso para criticar o presidente Lula, mas quem colocou a ideologia a todo momento não foi o Lula, foi o Trump. E aí, contra isso, ninguém fala do lado da oposição. Né? Querem criticar o Lula por algo que ele não fez. E exigem do Lula algo que ele não tem condições objetivas de entregar. Então, vamos ver o que é que vai dar aí. Você falou dos senadores. Os senadores já estão lá desde sábado, têm se reunido com interlocutores estadunidenses e têm ouvido o que a gente já sabe, que a coisa está lá, fechada na Casa Branca, que o Trump é quem vai dar a última palavra, não se sabe até agora o que vai acontecer, provavelmente vai entrar em vigor essa taxa abusiva de 50%.